Segundo Crônicas, capítulo 26, nós vamos falar sobre guardar o coração na presença de Deus. Segundo Crônicas, capítulo 26, nós vamos ler o capítulo todo. Assim diz a palavra do Senhor: todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecolias de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Propôs-se buscar a Deus. Nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus, nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate, o de Jabiné e o de Asdod, e edificou cidades no território de Asdod e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale e a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Maazéias, oficial, sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total dos cabeças das famílias, homens valentes, era de 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhes Uzias para todo o exército, escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para atirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinadas para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este mistério. Sai do santuário, porque transgrediste. Nem será isso para honra tua da parte do Senhor seu Deus. Então Uzias se indignou. Tinha o incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias
até o dia da sua morte. E morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto aos mais atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, os escreveu. Descansou Uzias com seus pais, e com seus pais o sepultaram no campo do sepulcro que era dos reis, porque disseram: ele é leproso, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos, Pai, a Tua palavra. É luz para os nossos caminhos, é retidão, ó Pai, para a nossa vida. Sabemos que o nosso país, ó Deus, tem trilhado caminhos tortuosos. Como disse Isaías, decretam leis injustas e favorecem o ímpio. Mas colocamos isso diante do Senhor. Sabemos, ó Pai, que a maior falta é a conversão do coração. Por isso nós pedimos que o Senhor mesmo guarde o nosso coração nesta noite. Fale ao nosso coração para que possamos viver na Tua presença. Ajuda-nos, ó Deus. Abençoa o Teu povo, a Tua herança, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, este livro das crônicas, 1º, 2º crônicas, ele repete algumas histórias que nós já lemos em Reis. Se você ler o livro dos Reis e depois das crônicas, você vai observar que os reis aparecem novamente. Contudo, há uma ênfase diferente aqui neste livro das crônicas. Este livro é uma releitura da história de Israel, especialmente o reino do sul, Judá. Foi escrito para o povo que veio do exílio, então é um livro pós-exílico. E o povo precisava de ânimo, de encorajamento para reconstruir Jerusalém, para reconstruir ali o templo. Então o autor, ele olha para a história de Israel nesta perspectiva, para trazer, digamos assim, um novo ânimo para o povo. Se você ler Crônicas, você sempre vai observar uma referência cruzada com Reis. Por exemplo, este texto nós encontramos algumas informações em 2 Reis 14 e 2 Reis 15. Nós temos aqui diante de nós, meus irmãos, o rei Uzias. 52 anos ele reinou em Jerusalém. Começou com 16. Alguém pode perguntar, mas como que alguém começa a reinar com 16? Obviamente ele tinha ali ao seu lado conselheiros, inclusive um profeta chamado Zacarias, diz aí o verso 5. O livro dos reis chama este rei de Azarias. Um pode ser o nome, digamos assim, de nascimento, outro pode ser mais um título. Como os irmãos ouviram esta manhã através do reverendo Mário, é muito comum chamar daquela inversão do texto de dobradiça do texto. Você vê o verso 16, um mas. E há realmente uma mudança aqui completa na vida de Uzias. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração. Se até o verso 15 nós temos aí uma ascendência, um crescimento, um fortalecimento, a partir do verso 16 nós vemos um declínio no reinado de Uzias. A diferença entre um momento de ascensão, de crescimento, de fortalecimento e do declínio é o orgulho do coração. Nós vamos falar então sobre esses dois momentos de Uzias: antes, quando seu coração se dispôs a buscar a Deus, e depois, quando seu coração se dispôs contra Deus. Vamos ver então o coração disposto para Deus, o coração exaltado contra Deus e o coração disciplinado por Deus. E a grande pergunta é: como está o seu coração nesta noite? Será que nós precisamos voltar para Deus? Será que nós nos afastamos de Deus?
Qual que é o estado da nossa vida? Será que nós estamos subindo ou descendo, digamos assim, na vida cristã? Veja que o primeiro momento, diz aí o verso 5, propôs-se buscar a Deus os dias de Zacarias. O original aqui é muito forte. Ele se lançou a buscar. A tradução corrigida diz, deu-se a buscar. Não é simplesmente uma proposta, digamos assim, como se fosse uma ideia. Tanto que a nossa tradução diz aqui, propôs-se. Ele, por inteiro, se lançou a buscar a Deus. Nós vemos a mesma coisa em Esdras. Antes de querer ensinar, antes de querer conhecer, diz Esdras, capítulo 7, verso 10, Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir e para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus juízos. Primeiro começa com a disposição do coração. O coração está disposto para a obra. O coração está disposto, antes de estar disposto para a obra, o coração está disposto a Deus e para Deus. Quando o rei Davi faz aquela oração de dedicação em 1 Crônicas, capítulo 29, ele diz, Senhor, Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Conserva no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. E depois Davi diz, inclina-lhe o coração para contigo. Olha o coração. Inclina-lhe o coração para contigo. Podemos orar também individualmente, Senhor, inclina o meu coração para ti. E a Salomão, meu filho, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos. Portanto, o autor aqui está dizendo o seguinte, olha, o rei, ele pode se fortalecer, o reino pode crescer, expandir e ser edificado, desfrutar muitas bênçãos, mas cuidado com a exaltação do coração, porque tudo muda se o coração se exalta. Veja, por exemplo, aí no livro de 2 Crônicas, capítulo 12, abra aí rapidamente, acompanhe os textos citados. 2 Crônicas, capítulo 12, verso 13 e 14. Fala sobre Roboão. Fortificou-se, 2 Crônicas 12, 13. Fortificou-se, pois, o rei Roboão em Jerusalém e continuou reinando. Tinha Roboão 41 anos de idade quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor escolheu dentre todas as tribos de Israel para ali estabelecer o seu nome. Sua mãe se chamava Naamá, amonita. Olha agora, fez ele o que era mal, porquanto não dispôs o coração para buscar ao Senhor. Fez o que era reto porque dispôs o coração. Fez o que era mal porque não dispôs o coração. Veja que há sempre essa ênfase do que está acontecendo ali no coração. Não é se cresceu no ambiente tal, não é se tem um conhecimento tal. A grande questão é, dispôs o coração para buscar o Senhor ou não dispôs? 2 Crônicas capítulo 15, o reinado de Asa. Diz o verso 12, o povo ali naquela reforma religiosa, naquele avivamento de Asa, no período de Asa, 2 Crônicas 15, 12, entraram em aliança de buscarem o Senhor Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma. Agora verso 15, todo Judá se alegrou por motivo desse juramento, porque de todo o coração eles juraram e de toda a boa vontade buscaram o Senhor, e por eles foi achado. O Senhor lhes deu paz por toda a parte. Vem bênção por toda parte, irmão, quando o povo dispõe o coração. Deus abençoa o povo que dispõe o coração para Ele. Veja, propôs-se buscar a Deus. O coração disposto precisa se entregar totalmente. Se você quer se entregar ao Senhor, que seja totalmente, sem reservas. Que Deus dite as normas de todas as áreas da vida, totalmente.
Veja, segundo Crônicas, capítulo 25, o reinado de Amazias. Aí nós vamos pegando a ênfase do autor. Vira apenas uma página aí, segundo Crônicas 25, verso 2, falando sobre Amazias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, não porém com inteireza de coração. Até fez, mas não foi com inteireza de coração. Aquele crente que até que é crente, vai ser salvo, como diz Paulo aos Coríntios, mas vai ser, digamos assim, meio que no susto, quase não sendo, digamos assim, quase não tendo verdadeiramente uma vida cristã. Tem que ter entrega total, inteireza de coração. O coração disposto então para Deus precisa se entregar totalmente. Segundo, o coração disposto ouve o conselho dos verdadeiros homens de Deus. Olha só a bênção de Zacarias na vida de Uzias. Diz aí o verso 5: propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias. Ou seja, esse Zacarias, que era sábio nas visões de Deus, era um verdadeiro profeta, ele estava ali aconselhando, ele estava ali dirigindo, ele estava orientando Uzias. O coração que se dispõe a buscar a Deus precisa ouvir os homens de Deus. Veja, por exemplo, segundo Crônicas também, capítulo 24, verso 2, falando sobre Joás. Era o nome de sua mãe Zíbia de Berseba. Fez Joás o que era reto perante o Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Meus irmãos, hoje está uma tendência, especialmente talvez adolescente, jovem, de não ouvir os mais velhos, de não ouvir aqueles que conhecem mais a Bíblia e conhecem mais a Deus, inclusive. Uma independência, se quiser ouve, se quiser aceita. O que é isso? Veja que nos dias de Uzias, enquanto Zacarias, que era sábio nas visões de Deus, estava ali orientando, estava ali ao lado dele, ele buscou a Deus verdadeiramente. Somente nestes dias. Depois ele não ouviu Azarias e outros 80 sacerdotes. Ele estava com vontade, nós vamos ver daqui a pouco, de oferecer incenso. Ele foi lá oferecer, e não ouviu o profeta e outros 80 sacerdotes da maior firmeza, homens de Deus. Se você quer se dedicar a Deus, se você quer dispor o coração para Deus, ouça os homens e as mulheres de Deus. Ouça os seus pais, ouça os irmãos da igreja, ouça. Todo mundo quer falar hoje. Acontece alguma coisa aí, todo mundo quer escrever na internet. Às vezes nem leu o livro, nem leu a notícia, nem leu o processo, nada. Quer escrever, quer falar. Poucos querem ouvir. E a ênfase da Bíblia não é falar, é ouvir. O coração disposto também alcança vitórias e honra. Veja, disposto a buscar a Deus, a vida dele estava nas mãos de Deus, ele estava ouvindo os homens de Deus. Cidades perdidas foram reconquistadas. Diz aí o verso 2, Elate. Edificou a Elate e a restituiu a Judá. Deus abençoa. Deus dá aquilo que edifica, aquilo que vai ajudar o trabalho, aquilo que vai fortalecer o trabalho. As bênçãos vêm. Essa cidade lá que foi conquistada por Salomão, mas perdida por Jeorão, uma cidade de Edom, ele foi lá e conquistou, trouxe de volta para a glória de Deus. Diz o verso 6 a 8 que ele venceu muitas guerras, ele edificou muitas torres. Diz aí o versículo 9 e 10. Sabe qual que é a mensagem para este povo que estava voltando da Babilônia? Vocês desejam a bênção de Deus? Vocês desejam reconstruir? Vocês desejam uma nova expansão do reino?
O caminho da bênção é o caminho da obediência. Nossa preocupação, em primeiro lugar, deve ser buscar a Deus. As vitórias vêm, as cidades edificadas vêm também, a fortaleza vai se constituindo, diz aí o verso 11 a 14, armas, exércitos. Ele se tornou tão conhecido, tão famoso, tão forte, a sua fama chegou até no Egito, na entrada do Egito. O reino foi se expandindo e se expandindo. Diz o versículo 15, o finalzinho, acompanha aí. Ele foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. O socorro e o refúgio de Deus em sua vida provocavam uma admiração e um espanto, porque diz, foi maravilhosamente ajudado. Era possível ver que aquilo era obra de Deus. De Deus. Infelizmente, irmãos, depois de tudo isso, diz aí o verso 16, mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração. Às vezes, irmãos, quando a pessoa, no caso aqui ele começou com 16 anos, dependia de orientação, tinha ali batalha para realizar, cidade para reconquistar. Ele era humilde, buscou a Deus, ouviu Zacarias, mas quando se expandiu, quando ganhou força, quando cresceu, diz aí, havendo-se já fortificado, aí ele se exaltou. Aqui, meus irmãos, nesse momento que a igreja, ela pode se perder muitas vezes. Quando cresce muito, isso pode ser bênção de Deus, certamente. Mas quando aumenta templo, e construções, e luxos, e coisas aqui, coisas ali, só se fala nisso às vezes na igreja. Não se fala de outra coisa, é isso. O tempo todo é isso. Parece que a igreja só está caminhando nesse sentido. Só caminha para isso. É perigoso. É perigoso, inclusive, pastores que começam a ficar assim, digamos, populares, conhecidos, famosos, entre aspas. E é nesse momento que o coração pode se exaltar. No começo tinha medo de pregar, agora tem essa confiança carnal até. É perigoso. É nesse momento que tem um perigo muito grande no coração. Por isso que nós lemos Deuteronômio 8, cuidado Israel, quando estiver lá já instalado, comido do melhor da terra, casas, cuidado para não esquecer quem guiou lá no deserto. Cuidado para não se esquecer do Senhor. Irmão, quando você estiver bem estabelecido também na vida, graças a Deus por isso, se for o caso, não se esqueça do Senhor. Não se esqueça quem te conduziu a vida toda. O reino se expandiu, se fortificou, o coração dele se exaltou. A prosperidade é perigosa quando não guardamos o nosso coração, certo autor disse. A Bíblia enfatiza, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Deus disse para Edom, a soberba do teu coração te enganou. A queda de Satanás, inclusive, a queda de Adão e Eva, a queda de Uzias, o coração se exaltou, quis aparecer, quis ser, quis mostrar, se sentiu, como nós usamos uma expressão hoje, começou a se achar. Todo elogio que recebemos, vamos pensar, foi a graça de Deus. Paulo disse, o que nós temos que não recebemos? Não merecemos coisa alguma de Deus. Nós não merecemos pouco de Deus, nós não merecemos coisa alguma de Deus, exceto condenação eterna. Portanto, tudo é graça. Onde você puder olhar, é graça de Deus. O coração que se exalta não confia em Deus. Veja um pouquinho para frente uma história
tão empolgante, mas depois o finalzinho fica triste, como a história de Uzias. Segundo Crônicas 32, o verso 24, Ezequias, uma vitória milagrosa, tremenda, maravilhosa, uma cura também. Diz aí o verso 24, segundo Crônicas 32, 24. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. Então orou ao Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou. Olha aí de novo. Pelo que houve ira contra ele e contra Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou por se ter exaltado o seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e a ira do Senhor não veio contra eles nos dias de Ezequias. Quando vieram aqueles representantes da Babilônia, ele mostrou tudo que ele tinha ali conquistado. Na verdade era o Senhor que tinha conquistado tudo aquilo. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, o que seria de nós? Israel que o diga. Diz Provérbios 16, 18: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Coração orgulhoso é um coração exaltado contra Deus, que não confia em Deus e que comete transgressões. Veja, quando o reino de Uzias se expandiu, quando ele se estabeleceu, se fortificou, ele começou a se achar aí, né? Exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso. Olha a transgressão dele. E ele começou a achar que ele podia tudo. A melhor coisa, meus irmãos, uma das melhores coisas para não termos um coração exaltado, é termos limites. Não compete ao rei queimar incenso no templo. Mas como ele estava exaltado, ele queria. Ele achava que ele poderia entrar em qualquer lugar e fazer qualquer coisa. E é a mesma coisa que acontece hoje. Por que eu não posso pregar também? Por que eu não posso fazer isso na igreja também? Por que o meu pai não deixa eu fazer isso? A adoração de Uzias era falsa, pecaminosa e rebelde, porque não estava de acordo com a lei de Deus. Por que ele quis? Porque o seu coração se exaltou. O sacerdote chegou lá com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias. Olha aí, homem de firmeza resiste, não importa se é rei, não importa quem seja, eles resistem, porque eles estão ali em nome do Senhor. A palavra está acima do rei, por isso que eles podem de fato resistir ao rei. A ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor. Por que ele queria isso? Meus irmãos, por que nós queremos algumas coisas às vezes na vida? Ele já tinha tanto, Deus já tinha abençoado largamente este homem. Por que ele quis queimar incenso no templo? O coração exaltado, meus irmãos, é um coração tolo e insensato, que busca coisas tolas e insensatas. Pedro disse: por que Satanás encheu o teu coração para oferecer essa oferta mentirosa? Era melhor não ter oferecido coisa alguma do que essa oferta mentirosa. Mas veja, Satanás encheu o coração. O coração que se exalta, então, comete essas transgressões. Ele deveria ter ouvido, como ele ouviu lá atrás o profeta Zacarias, ele deveria ter ouvido Azarias e 80 sacerdotes. Ele ficou leproso porque ele se indignou. Não diz que ele ficou leproso automaticamente. Depois que ele se indignou, veja o verso 19, ao invés de ele se arrepender, ao invés dele ouvir o sacerdote, ao invés dele dar ouvidos aos homens de Deus, ele se indignou, ele não gostou. Eu sou o rei, eu mando aqui. Quem são vocês para falar assim? Tinham incensário na mão para queimar incenso, indignando-se ele, pois contra os sacerdotes a lepra lhe saiu
na testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do Senhor. Primeiro, o coração disposto para Deus. Depois, o coração exaltado contra Deus. E agora, o coração disciplinado por Deus. Uma lepra, uma doença de pele, porque o termo hebraico é muito amplo. Não importa exatamente saber o que ele tinha ali. Era um problema de pele, uma lepra. Poderia ser até algo menor do que essa ideia de lepra que nós temos hoje. Mas a pessoa já ficava com vergonha e tinha que ser afastada. Ele ficou aqui com vergonha e culpa. Ficou excluído do templo e do palácio. Foi sepultado num campo, não com os seus pais. Diz aí que ele descansou com seus pais, mas ele foi sepultado não junto com seus pais, porque ele era leproso. Meu irmão, como tem hoje adoração falsa, culto que não glorifica a Deus, pessoas fazendo o que Deus não permitiu que fosse feito. Não agrada a Deus. Se Uzias tinha boa intenção, não tinha. O texto diz que o coração dele se exaltou. Ninguém pode dizer, não, vamos dar uma oportunidade para ele. Não compete a ele, porque Deus disse assim. Compete a quem queimar o incenso? Aos sacerdotes, filhos de Arão, verso 18. Então vejam em que estado a igreja evangélica brasileira se encontra aos olhos de Deus. Uma adoração que não é adoração, um culto fora, não centralizado na pessoa de Cristo, sem a prioridade da pregação da palavra de Deus. Uma adoração centralizada no homem, que exalta as emoções, que fala de sonho. Uma igreja materialista, que o povo vai lá só para receber isso e receber aquilo. Ele foi disciplinado. Nós não gostamos de assistir um filme que contasse uma história como essa. Que final é esse? Que final de filme é esse? Mas a Bíblia é realista. A Bíblia não quer sempre dar um final feliz, porque ela quer mostrar realmente o que é. A pessoa começou ali buscando a Deus. Depois o coração se exaltou, se desviou dele, não deu ouvidos para os homens de Deus. Vai terminar desta forma: arruinado, perdido, confuso, envergonhado, culpado. Quantas pessoas, até no ministério pastoral, estão pregando aí para milhares, pessoas expressivas até na sociedade, mas quando tiveram uma expressão maior, caíram em adultério, caíram em questões financeiras, caíram e colocaram tudo a perder. Quem sabe você não esteja correndo também este perigo por causa do pecado, colocando a família em risco aí por causa do pecado. Quem sabe você que conquistou tantas coisas boas, lícitas, tantas bênçãos, por causa de um coração exaltado, por causa de um pecado, está colocando tudo em risco. Tem uma música do Estênio Marcius, Uma Coisa Peço. Um trecho ele diz o seguinte: Senhor, segura a minha mão, me ajuda na direção. Não permita que eu me perca loucamente em meus caminhos. Olha a oração que nós devemos fazer. Não permita que eu me perca loucamente em teus caminhos. Quero sempre estar ao lado teu, na tua casa, Pai. Nós temos que começar bem, continuar crescendo e terminar ainda melhor. Não é no estilo aqui de Uzias, no padrão de Uzias, que começa bem e termina lá embaixo. O povo de Israel criou uma expectativa que foi frustrada, porque ganhou uma força econômica aqui
no reino muito grande. Se você se lembra de Isaías capítulo 6, começa dizendo o seguinte: no ano da morte do rei Uzias. Israel poderia ver que Deus estava ainda no trono. Uzias não estava mais. Uma expectativa um tanto frustrada, mas Deus ainda estava no trono. E é uma mensagem, meus irmãos, também para nós brasileiros, para não perdermos a esperança diante dessas coisas que estão acontecendo aí, para não perdermos a esperança e perseverarmos em oração, porque Deus, acima de qualquer outro, está no trono e é o legislador. É o legislador. Nós devemos olhar para esse texto e pensar o que está acontecendo no nosso coração. Será que o meu coração está em Deus, para Deus, ou ele está exaltado, orgulhoso e cheio de pecado e engano? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O seu coração está cheio disso? O Senhor Jesus disse para a igreja de Éfeso: arrependa-se e volte às primeiras obras. Faltou humildade no coração de Uzias. Humildade é avaliarmos a nós mesmos honestamente, à luz da santidade de Deus e da nossa pecaminosidade, disse certo autor. Quando nós examinamos que nós somos pecadores e que Deus é santo, nós somos humildes. Não precisa fazer alguma coisa, um exercício, é uma conclusão da santidade e da pecaminosidade do nosso coração. E Jesus abre o sermão do monte dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus nos convida em Mateus capítulo 11, verso 28: vinde a mim e aprendei de mim. Vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Só que o vinde a mim está ligado também a aprendei de mim. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. O que Uzias não foi aqui no final do seu reinado, Jesus foi sempre. Manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meu irmão, que a nossa vida seja para cima, que nós possamos perseverar, crescer, desfrutar das bênçãos que Deus quiser mandar, mas que isso não atrapalhe o nosso desenvolvimento por nossa causa, que o nosso coração não se exalte, nós não venhamos a perder o foco da nossa vida, que o nosso coração não se exalte, que não venhamos a cometer transgressões contra o Senhor, que nós possamos continuar como começamos. Como você começou a vida cristã e como você está hoje? É muito comum os crentes falarem que abandonaram o primeiro amor, que já não são hoje o que eram antes. Então volte para Deus e conserte isso. Que Ele nos ajude. Amém. Vamos orar.